Boa noite, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com Henrique Cristo e hoje o tema é educação. Primeiramente, ele procederá com a dissertação. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me para que eu Te sirva sem equívocos, glorificando-Te hoje e sempre, ó Pai. Concede, ó Pai, o dom da assimilação aos novos internautas, o dom da compreensão de minhas palavras. Mais uma vez te dou graças, Pai Santo, porque escutas e atendes minhas súplicas. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estareis sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Bem, meus filhos, hoje escolheram como tema a educação. Então, vou responder as perguntas que me fazem sobre esse problema grave que assola o país e o mundo. O bullying. Os problemas que efetivamente são caóticos nas escolas. Porque os pais, os genitores, hoje não têm tempo para preparar os filhos para ir para a escola. As crianças saem de casa, o contato entre genitor e genitora com os filhos, com os descendentes,
é muito escasso. Um está no computador, outro está já às vezes no computador vendo coisas que não são ortodoxas, outros estão no iPhone, no iPad, etc, etc. Não que eu também não use o iPad, eu uso sim. Só que eu estou querendo mostrar que por conta dessa loucura, a televisão que deveria apresentar programas educativos, ela não pode, porque então ela iria à falência. Ela precisa apresentar programas com exposições didáticas, etc., porque senão não vende comercial. Então, essa é uma realidade. Vou deixar em cima, por enquanto, o assunto assim, que a discípula vai apresentar um filme, um pequeno filme, com a exposição das coisas que estão acontecendo, um pequeno resumo, e em seguida volto a falar e a responder às perguntas. Prestai bem atenção, que coisa horrorosa que está acontecendo nas escolas, o local em que os seres vão vir de lá só para aprender, como outrora. Até já, meus filhos, tenham a minha paz. Pessoal, vamos acompanhar um VT agora sobre bullying e educação. Já voltamos. Há 10 anos, a professora Aparecida Maria Santos Vec estava dando aula quando ouviu um barulho e, pouco tempo depois, percebeu que havia sido baleada por um dos seus alunos, de apenas 13 anos. Estava escrevendo na lousa e quando eu ouvi o disparo, eu nem sei como é que aconteceu antes, como é que estava. Eles estavam em silêncio, mas eu estava de costas escrevendo na lousa. Eu acredito que estava destravada a arma e ele mirou em mim para assustar os colegas e disparou. Ele entrou nas costas, no lado esquerdo, atravessou o pulmão, saiu aqui na frente e ficou cravado, a bala ficou cravada na lousa. A agressão contra professores pode se dar das mais variadas formas. Segundo uma pesquisa da Aldemo sobre o assunto, alguns fatores contribuem para que o desrespeito gere danos. O professor tem algumas dificuldades, né, porque ele recebia um aluno até por volta de 1970, um aluno que tinha uma boa formação, isto é, aluno educado e tal, e a partir de então ele passou a receber um aluno com pouca formação, né, e aí entra a questão da família, e com alta informação. Então o aluno sabe mais hoje, porque pelo acesso que tem aos meios de comunicação, né, principalmente a internet, mas ele respeita menos, né? Então isso foi, os alunos foram ganhando espaço na questão da autoridade. Hoje, inclusive, é comum que a agressão extravase a sala de aula e vá parar nas páginas da internet, seja por meio de ameaças ou difamações.
Bom, pessoal, agora Henri dará mais algumas explicações sobre o nosso tema e logo em seguida responderá as perguntas de vocês. Bem, meus filhos, como acabastes de ver essas imagens chocantes, que infelizmente fazem parte da realidade cotidiana, não só do Brasil, mas do mundo. Aliás, a bem da verdade, isso aqui foi importado. Esse lazer aí que acabaste de ver foi importado pela mídia. Os jovens brasileiros, os estudantes, as crianças brasileiras foram vendo pela mídia como é que eram os bons costumes, entre aspas, nos outros países. E, obviamente, foram querer imitar, né? Agora, qual é o problema? O problema, quer dizer, não tem problema nenhum, de repente, né? Ferir uma professora, deixar outra mutilada, uma criança. Parece que não tem problema nenhum, né? Não tem problema para quem não ficou mutilado. Não tem problema para quem não sofreu a sevícia. Agora, o que acontece com os genitores dessas crianças? Eles vêm como uma fera em cima de quem porventura falar contra isto. Eles vêm sempre dizer que os filhos têm razão. Por quê? Porque eles são os culpados maiores. Porque eles é que não educaram a criança em casa. E por sua vez, nem eles são culpados, e sim a sociedade que está enferma. A sociedade está muito doente. Há décadas que a sociedade humana está muito doente. A sociedade ensinou, está impondo como lei, que os genitores, os pais, não podem disciplinar seus filhos. Criaram novas leis. Os valores estão todos invertidos. O tempo em que respeitavam a lei, que levavam em conta o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro de letras mortas. Só com a anuência do Altíssimo se pode assimilar a verdade nela contida. Mas lá está escrito que a varinha da disciplina expulsa o demônio que faz a loucura no coração da criança. Nunca um genitor, um pai, uma mãe, pode ou deve disciplinar o filho com raiva, com ódio. Não. Deve sempre com amor e por amor. Olha, meu filhinho, tu nunca mais vai fazer isso. Eu conheço uma história de uma menina que ela roubou uma porcariazinha qualquer na casa da amiga. Quando chegou em casa, levou uma boa tapa na palma da mão, né? E a mamãe mandou ela lá devolver. E ela devolveu, e hoje ela diz para mim que ela agradeceu aos céus por ter sido essa disciplina. É uma pessoa correta, reta, porque ela teve uma disciplina. Então, na verdade, meus filhos, quero deixar bem claro que os psicólogos devem encarregar-se de cuidar das pessoas que já estão doentes, que são muitas. Mas a educação deve sim ser feita, começar de dentro de casa, do genitor e da genitora. Lá dentro. E bem da verdade, é a genitora que tinha que educar. Mas o que ela faz hoje em dia? Ela tem que sair trabalhar. Ela vai trabalhar, deixa a criança ou sozinha na mão de babá, ou na mão de alguém, sei lá. A sociedade está muito enferma. E essa patologia de que a sociedade foi acometida para curar, não é com um paliativozinho, com uma aspirina, não. É uma disciplina, é uma mudança muito radical que tem que acontecer. Eu, como tenho muitas aliadas que são professoras, que vivem do métier de ensinar, e também tenho aliadas com minhas filhas, que têm filhos na escola. Então, há muitos anos eu venho pensando numa solução para isso. Eu não sou deputado e nunca vou ser. Eu nunca vou me eleger a nenhum mandato terrestre, porque eu já vim com um mandato divino, mas eu fiz alguma relação com deputados e senadores. Estou preparando uma situação em que eles, pelo menos, cumprindo o dever deles de legislar, criem um projeto de lei que restabeleça a hierarquia nas escolas. Porque não adianta o erário público pagar professores, não adianta os genitores pagar professores particulares, se na escola
não é um local de aprender. A escola não é um local de fazer namorar ao telefone. A escola não é um local de fazer bochicho. A escola é um local onde as crianças têm que chegar lá para aprender. Aprender e respeitar a professora. Eu nunca me esqueço, eu fui só 3 anos na escola. Mas no meu primeiro dia, que foi ser alfabetizado, depois disso eu sou teodidata, eu sou instruído pelo meu pai. O primeiro dia que eu fui na escola, nunca me esqueço, via num ambiente bem simples, né? A pessoa que cuidava de mim era uma camponesa. Ela pegou uma flor no jardim e disse assim: olha, leva essa rosa para a tua professora. Foi o primeiro ato que ela me instruiu, que eu tinha 6 anos de idade, que eu bati o pé, que eu queria entrar na escola antes, e eu tinha uma força que me impelia, a lei não permitia, tinha que ser 7 anos. Daí ela foi lá, falou com a professora e conseguiu que eu entrasse um ano. Não passei de ano, obviamente, mas é porque eu queria, porque queria entrar na escola. Logo vi as outras crianças da minha idade entrar. E só fiquei 3 anos. E daí então, meu primeiro ato foi levar uma flor para a professora. Assim que as mães daqueles tempos ensinavam as crianças como proceder com as professoras. As mães de outrora ensinavam: olha, a tua professora, ela vai, preste atenção nela, ela vai te ensinar, vai te preparar para a vida, as mães ensinavam. Agora, as crianças chegam na escola já fazendo barulho, não existe um código de ética lá dentro. Os códigos existem, mas não estão mais em funcionamento, porque criaram leis esdrúxulas, leis satânicas, tirando a hierarquia das escolas. Então, por isso que eu vou, inclusive, eu um dia vou falar, uma vez, no ano de 1998, eu fui expulso do Congresso Nacional, porque eu quis avisar, eu avisei lá no Salão Verde, para os jornalistas que estavam lá, que se não fizessem algumas mudancinhas fundamentais, o Brasil ia amargar uma guerra civil. Por isso que eu fui convidado, entre aspas, pelo chefe da policiamento, para me retirar daquele nobre recinto. Fui acompanhado até a saída. Naquela ocasião eu já queria explicar certas coisas que eu vejo. E a guerra civil está em março. No Brasil morre mais gente diariamente do que em qualquer guerra do estrangeiro. No Brasil morre gente assassinada, e no trânsito é muito mais gente do que morreu no Iraque durante todo aquele tempo de guerra. No Brasil morre mais gente todos os dias. É que a vida aqui não tem o mesmo valor. Aqui morre uma dezena de cariocas, uma dezena de paulistas, é normal, eles chamam de chacina. Tem? Mas morre uma pessoa num outro lugar, como no Iraque ou no Afeganistão, 6 pessoas, é um escândalo mundial. Tem? Morre lá na Líbia também, uma dezena, é um escândalo mundial. Agora aqui no Brasil parece que a vida do Brasil não tem valor, pelo que eu estou vendo, pelo que eu tenho visto, parece que os seres humanos aqui do Brasil têm um outro valor, são cotados com uma outra, digamos, medida de vida. Então eu não estou falando essas coisas porque eu tenho prazer em ver isto, ou em falar, e sim eu estou constatando, estou dizendo que existe sim uma luz no fim do túnel, que a educação tem que começar nas escolas. Há mais de 10 anos atrás, quando eu fui expulso do Congresso, eu queria explicar que os governos deveriam unificar. Por quê? Ministério, não precisa ter tantos ministérios. Tem o Ministério da Agricultura, da Educação e da Segurança interligados, da educação, porque daí estabelecer a educação no interior, no mesma categoria que tem na capital, porque eu conheço o Brasil inteirinho, conheço o Brasil e a América Latina inteira, não nos hotéis, conheço ele nas favelas, conheço nas praças públicas do Brasil e a América Latina inteira, toda a América Latina, todos os países da América Latina, visitei um por um, e ali uma boa parte da Europa. Então eu conheço pessoalmente nas praças públicas, nas favelas onde dormi e também nas casas das pessoas. E pude constatar que a educação
hoje em dia está fragilizada, está atropelada pela enfermidade que a sociedade foi acometida. A ambição do ganho já, do enriquecimento rápido, do tudo agora. Até inclusive, para aqueles que não sabem, o Brasil é um país que não planta azeitona, porque a azeitona é uma fruta que só daqui uns 70 anos que ela dá fruta, então ninguém planta. Por isso que nunca vai ter, porque o Brasil quer o lucro amanhã. O povo brasileiro precisa do lucro amanhã. Eu falo isso, sou judeu sim, mas sem nacionalidade brasileira. Eu reencarnei no Brasil. Então eu falo isso com a autoridade de quem nasceu aqui e quem criou-se no ambiente do Brasil. Em todos os ambientes sociais eu criei. Então voltando agora ao problema gravíssimo que é o da educação. Eu já tive me relacionando com deputados, senadores, e estou tentando articular. No momento estou pensando mesmo na sociedade que está enferma, estou tentando articular que um deles assuma. Eu apenas apresentarei as coisas que eu vi, para eles em cima disto fazer um projeto restabelecendo a hierarquia nas escolas, com escolas de corregedoria, para que alunos que não se conseguem viver em sociedade, então eles têm que ir para uma escola corregedora. A maçã podre apodrece o texto. Uma primeira vez advertido, não obedeceu, na segunda vez tem que ser excluído sim, ir para uma escola de correção, uma escola com regime militar, onde vai aprender sim, porque senão vai contaminar o cesto inteiro. Esse bullying não existiria, e nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum, se houvesse hierarquia nas escolas. Eu vejo, como teve entrevista nesse vídeo, os professores estão tudo apavorados, tudo assustados. Eles só vão para a escola por obrigação, mas uns nem querem mais ir. E como é que vai ficar isso aí, se continuar assim? Daqui a alguns anos, meus prezados ouvintes, daqui a alguns anos eu quero saber quem vai querer ser professor, além de receber um salário miserável, além de receber muito menos do que um balconista. Entende? Quer dizer, pensem bem, meus filhos, está na hora de haver uma coisa. Eu voltarei ao Congresso numa outra realidade para falar sim sobre esse assunto, só que em outra realidade, onde não haverá possibilidade de alguém me convidar para sair. Porque quando eu fui expulso do Congresso, eu ainda estava sob júdice, eu não podia exercer autoridade, porque eu ainda não havia sido reconhecido pelo Egregio Tribunal de Justiça, que me reconheceu meu nome como Henrique Cristo. Então eu não podia exercer a autoridade de um cidadão. Em resumo, eu era apátrida. Mas agora posso exercer sim a autoridade de um cidadão, um eleitor, porque eu voto, me dou o trabalho de ir sim pessoalmente votar, para depois poder exercer o direito, não digamos de cidadão, porque eu não sou cidadão, sou um aldeão. Eu nasci numa aldeia, sou aldeão, mas o direito que todos os cidadãos têm. Entende? Então eu vou sim eu vou falar sim na hora certa, no dia certo. O que eu quero é o seguinte: é tão pouco que eu quero, tão pouco que eu vou pedir aos legisladores, é que eles restabeleçam o direito da professora ensinar em silêncio, do professor, da professora ensinar os alunos em silêncio, que só pode ficar na sala de aula quem respeita. Porque aqueles que fazem o tumulto são minoria. A maioria vem lá para aprender, mas a minoria, respaldada por leis esdrúxulas, por leis falsas, por leis que foram feitas no toque de caixa na madrugada, é que está isso aí. Essas leis, como nós bem sabemos, meus filhos, essas leis que premiam o crime, essas leis, nada contra a profissão. Quem optou por essa profissão é uma profissão espinhosíssima de criminoso.
Né? Eu compreendo que é uma profissão terrivelmente perigosa, só que nada contra os que caíram nessa armadilha, que desceram a ladeira da marginalidade. E sim tudo contra as leis que foram feitas não porque o povo, não para beneficiar o povo, e sim para beneficiar uma meia dúzia de corruptos, sim, corruptos, que depois ficam dando risadas, gargalhadas, ainda lucrando com o crime. Eu só tenho a dizer isso, que eu vou pelo caminho da lei, entende? Porque eu já compreendi que o melhor regime que existe, porque não tem outra alternativa, é o regime democrático. Até porque não tem outra alternativa melhor, entende, meus filhos? Então, pelo caminho da democracia, na hora certa, eu vou, inclusive, articular um plebiscito onde eu vou poder falar ao povo, que o povo vai decidir soberanamente se posso falar ou não, e daí eu vou falar de verdade, falar sem ser interrompido. Aí já é uma outra etapa da minha missão aqui na Terra. Por enquanto, agora, o que eu tinha a dizer, eu disse, no momento, vou dar a ocasião de que me façam perguntas. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com as perguntas. Voltando, pessoal, e agora a nossa primeira pergunta é Lifelines. Henry, o senhor é a favor dos ensinamentos religiosos nas escolas? Muitos estados e cidades querem inserir o ensino da religião entre os alunos. Qual a sua mensagem sobre isso? A escola deve ser neutra, deve ser laica. Nem os meus ensinamentos eu não solicitarei que seja ensinado nas escolas, em que pese que eu sei que foram lidas parábolas nas escolas sem dizer o autor. Mas eu recomendo que não haja ensinamento religioso nas escolas onde se vão para o país para ser educado. Ensinamento religioso é bem visto, na minha ótica, na escola das igrejas, das religiões. Cada macaco no seu galho, cada coisa no seu devido lugar. Exemplo, por que eu sou contra radicalmente o ensinamento religioso nas escolas? Primeiro, porque nós vivemos num país oficialmente laico. Quer dizer, entre aspas, mas oficialmente é laico. A Constituição diz que os direitos são iguais para todos. E se fosse colocar ensinamento nas escolas, calculai, meus filhos, quantas horas se gastaria para que todas as religiões ensinassem na sala de aula? Então, digamos que quanto é o tempo de duração de uma aula? 50 minutos. 50 minutos, muito bem. Então, durante 50 minutos... Não, mas eu quero saber, cada aula, assim, tempo que a criança fica na sala. Fica de 4 a 5 horas. Então, 5 aulas por dia. Pois é, e quero dizer que não dava tempo só para os donos de igrejas religiosos desfilarem ensinando, ou então haveria injustiça. Porque então daí aquela religião ou essa ficaria fora. Não dá. Ou todas, porque a Constituição diz que os direitos são iguais para todos. A Constituição, para quem não sabe, é a lei máxima do país. Claro que deveria ser sempre respeitada. Então, que se o direito é igual para todos, como vai dar com as centenas de religiões que tem? Para todos ensinarem em cada sala de aula, em cada horário de aula, os professores seriam expulsos. Iam ficar. Então, por isso que eu digo que as igrejas devem montar suas escolas para ensinar religião, como aqui eu tenho minha escola, que é uma escola mística, uma escola que eu ensino filosofia, não religião, porque eu não concordo, eu ensino as leis de Deus. Religião é outra coisa. Na minha ótica, religião é um equívoco, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e ninguém consegue religar ele com alguém, porque ninguém consegue se escapar de Deus. Porque Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, logo tu não consegues fugir dele, porque Ele está vendo mesmo quando tu cometes um delito. Então logo religião é um equívoco ou então um embuste. Então aqui é uma escola mística onde eu ensino as leis de Deus. Então logo a religião pode existir, cada um com a sua religião, e quem estiver contente com a sua religião seja muito feliz. Mas enfiar na escola, paga com o erário público, uma religião para tomar o tempo do aluno que está ali para aprender
as leis cívicas do país, aprender os costumes, aprender a história universal, aprender biologia, filosofia, antropologia, enfim, aprender ciências humanas. Enfia a religião lá no meio, é para dar um nó na cabeça do aluno. Então o Brasil, na minha ótica, deve continuar respeitando a Constituição, e não tem qualquer projeto de lei que tentar introduzir nas escolas qualquer religião, já é abortado pela própria Constituição no nascedouro, porque a não ser que muda a Constituição, daí é outra coisa, mas a Constituição deixou bem claro, parece que não me engano no artigo 5º, que a lei é igual para todos. Então todos têm os mesmos direitos. Tá bom, então explicaram isso? Próxima pergunta, Compsognatus. Mestre, uma criança que não foi educada corretamente é responsável por seus atos? Pela lei do karma, ela responde pelos seus atos. Porque ela não foi educada corretamente, porque nasceu num ambiente onde as pessoas não estavam preparadas para educar corretamente, e logo o karma dela, dentro da lei do karma, propiciou que ela tivesse essa educação equivocada. E numa sociedade enferma como a contemporânea, onde aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra, então ela tem que sim responder pelos atos dela, porque ela não teve uma inspiração, já que ela não teve genitores para educá-la corretamente, não teve a anuência de Deus, não teve uma inspiração para conseguir discernir entre o bem e o mal. Então alguém tem que pagar a conta, alguém tem que responder pelos delitos. É um absurdo. Eu estou me referindo no equilíbrio da balança da lei divina, porque é um absurdo que uma criança comete um crime, digamos, ela deixa outra criança mutilada com um ato, ou a professora mutilada, e daí porque ela é criança, ela fez isso de propósito, porque ela é criança, não vai ser punida. O que vai acontecer? Se ela não for punida, ela vai reincidir, vai voltar a cometer outro delito, inclusive vai se vangloriar, dizer: eu, porque sou de menor, posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa. Esse é um problema seríssimo, que as leis têm que ser revistas. A legislação está equivocada, ela está premiando os delitos, os criminosos, está castigando as vítimas. Esta é a realidade contemporânea. Eu vi ainda recentemente, nos países da Europa, eu vou citar a Inglaterra, em que pese não ser lá, não morrer de amores pelas leis da Inglaterra, mas lá os menores que cometem delitos são corrigidos sim, são disciplinados sim, porque vamos ver uma coisa: se um menino de 15 anos cometeu um delito de 10 anos, se não feriu ninguém, o que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que não faz mal para ti, nem que faz mal para ti e para os outros. O que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, se um menino de 10 anos cometeu um delito, ele feriu alguém, esse alguém foi prejudicado. Então, no mínimo, para que não reincida, não continue ferindo, ele tem que ser sim corrigido, disciplinado. Senão ele vai, uma criança que rouba uma boneca, uma menina que rouba uma boneca, um menino que rouba um celular, ou uma coisa assim, depois vai assaltar um banco, se não foi corrigido. As cadeias estão repletas de crianças que não tiveram educação, estão repletas, estão inchadas de crianças que não tiveram educação. E é claro, quem me ouve muito diz: olha, ele está o louco falando. Sim, sou louco, meus filhos, loucos de amor pela humanidade. Louco. Por isso que eu me exponho a falar desta forma, porque eu sou louco, porque eu não gosto de ficar em fila, eu não gosto de levar cigarro para ninguém na prisão, não gosto. Os normais gostam, eu não, entende? Eu não gosto de ver a desordem, a anarquia social, e os normais gostam. Se deleitam em assistir na televisão, a quebradeira, todas as coisas. Eu não gosto.
Eu não gosto, meu coração sangra de dor quando eu vejo as injustiças que estão sendo cometidas na sociedade. Entende? Então isso é uma loucura. Amar hoje em dia, amar sem nada exigir em troca, é uma loucura. E nessa condição, eu, como todos os filósofos, também não podia ser diferente, sou louco. Entende? E todas as pessoas que têm uma ideia diferente, até hoje a história da humanidade é repleta de exemplos. Enquanto que a ideia dele não foi posta em prática, não foi, digamos assim, beneficiadora de toda a sociedade, o emissor da ideia é louco. Agora, o tempo dirá, o tempo mostrará. Olha, eu estou com 42 anos de vida pública. Comecei muito novo minha caminhada sobre a Terra. Minha vida pública comecei em 1969, em março de 69. Podem fazer a conta que dá bastante tempo. Entende? O primeiro pronunciamento que eu fiz público já é óbvio. Falei durante mais de 1 hora numa emissora de rádio lá no Paraná, no oeste do Paraná. É óbvio que agitou toda a sociedade. Entende? Naqueles tempos era muito difícil ouvir as coisas que eu falei. Entende? Então eu venho de uma longa batalha, meus filhos, e eu desejo de todo o meu coração, invoco meu Pai e peço a Ele que inspire os legisladores, que façam uma lei, pelo menos para proteger as crianças, pelo menos para proteger aquelas que não querem saber de bullying. Imagina só, quer dizer que uma criança, só porque ela quer ser ortodoxa, só porque ela quer estudar, quer ficar no canto dela, que não quer se envolver com nenhuma balbúrdia, ela tem que ser então vítima de bullying. Isso está muito... E uma professora, só porque ela quer manter a sala de aula em ordem, que ela quer que os alunos escutem as aulas que ela tem que dar, que ela está sendo remunerada pelo Estado, pelo recurso do público, recurso de impostos. Só porque ela quer cumprir a missão dela, ela tem que levar um soco no rosto, tem que ser mutilada, tem que ser ferida, como eu vi vários ali nessa fita, nesse disco aí, nessa tela aí. Não, isso está errado. As coisas estão de cabeça para baixo. Mas pode falar, meu filho. Sim, Valdir. Henri, o que o senhor pensa sobre os kits gays nas escolas? Kit o quê? Gays. Kit, eu não entendi isso. Isso é uma coisa moderna? Não, aquele que estava sendo votado aí. Não, kit gay. O Ministério da Educação, senhor, que tinha mandado, parece, distribuir nas escolas esse entendi, agora entendi. as crianças aprenderem desde pequeno. Muito bem, ainda bem que eu tenho uma tradutora aqui, porque me desculpa, né? O que ela fala, o palavrão que ela falou, kit gay, não sei. Agora entendi. Eu considero que ninguém pode, na minha opinião, ninguém pode fazer proselitismo de opção sexual. Opção sexual, igual que opção religiosa, na minha opinião, é uma questão de foro íntimo. Ninguém pode querer interferir, ensinar como é que a criança deve praticar. Primeiro que não é, as crianças não têm nada que ficar, enquanto que é pequeno, aprendendo a brincar de varinha. Eles têm que aprender depois, depois que estão na área adulta, eles vão aprender por conta própria, não precisa ensinar na escola. Isso já é um absurdo. Isso já gera promiscuidade. Entende? Cada coisa no seu tempo, na sua época. A criança deve aprender essas coisas, sabe quando, meus filhos? Quando ela já está no 2º grau, que daí a professora vai ensinar, o professor, as aulas de biologia, daí já vai ensinar os princípios da biologia, como é que funciona o corpo humano. Agora ensinar desde criança, é como se brinca de escovaria. Eu estou cansado de ver criancinhas que estariam brincando de boneca e já estão aprendendo a brincar essas coisas. Isso é um absurdo. Tudo porque a mídia ensina errado. Eu queria chamar a atenção aos donos da mídia. Compreendo que para sobreviver são obrigados, senão os patrocinadores não patrocinam, mas façam o possível e o impossível para equilibrar isto num horário, digamos, X. Continue anunciando, esse horário é bom que as crianças sejam retiradas da sala, esse assunto aqui é para menores de tal idade, etc. Em que pese não adianta eu falar, e minha voz não vai ser levada em conta, porque a orquestra já está funcionando, cada membro da orquestra já está posicionado e a música vai tocar.
Mas também, senhor, hoje em dia as crianças estão sendo feitas por crianças. Exatamente, é uma outra coisa. Aí é outro problema que ela acabou de abordar aí. Crianças feitas por crianças. Mas por quê? Porque aprendeu na escola, já que falaram desse negócio de kit, não sei, aprendeu na escola como se faz para esconder varinha. Isso não é coisa que se ensina para criança. Isso depois, mais lá na frente, quando eles se tornam adultos, não precisa ensinar. Eles vão daí na aula de biologia, eles vão compreender que se ensinar no aspecto biológico, sem ser gibizinho, segundo eu compreendi, foi um livrinho, um gibizinho, uma coisa assim, que eles viram, é isso? Sim. Pois é, isso é um absurdo, inclusive com o dinheiro do erário público, o que é mais grave. Quer dizer, o dinheiro que o povo suado paga o imposto, eles vão fazer uma coisa dessa. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Me perguntaram, esta é a minha opinião. Pergunta agora de Karina. Senhor, como ou o que os professores devem fazer quando sofrem qualquer tipo de agressão e têm apoio dos genitores do agressor? O que o professor deve fazer quando recebem qualquer tipo de agressão? Isso. E eles E têm tem o apoio dos genitores do agressor. Os genitores apoiam o professor? Isso. Então, Não, apoiam a criança. Então o professor deve ir na delegacia, sim, registrar um BO. Olha, eu fui agredido assim, estava cumprindo a minha missão de professor, fui agredido por uma criança assim, levar, de preferência, tem que ir no mesmo dia quando tiver marcas. E os genitores ainda concordaram com o que aconteceu comigo. Assim como um garoto de menor pega o automóvel e sai por aí e mata alguém, o dono do automóvel, o genitor dele que vai para a cadeia, assim também, se um professor é agredido fisicamente, ele tem que ir na delegacia, registrar um BO, porque depois lá na frente ele já está garantido. Ele já está garantido. Não vem pensar, mas é um anjinho. Não, se ele fez isso e agrediu, então tem que levar em conta que aquele anjinho ali é um diabinho. Então vai registrar na delegacia para garantir, já que ele me fez essa pergunta, garantir que depois, quando o papai vem agredir ele também, daí já registrou o BO, já se adiantou, a polícia já tem um registro, já tem um histórico lá, e falar sempre a verdade, somente a verdade. Tenham todos a minha paz. Vicineu. Henri, mas o bullying não está associado também a um débito karmático que aquele espírito está a pagar? Que eu acabei de falar. Que de acordo com o karma de cada um, sim, mas só que não vou ficar de braço cruzado eu aqui, de boca fechada, quando me perguntam isto. Então o karma está atrelado às leis que regem o destino. Então não é porque uma pessoa tem um débito karmático a pagar que vamos mandar ele pagar em público na sala de aula, que vamos apoiar que ele pague na sala de aula. Ele pode pagar em outro lugar, em outra circunstância. Ele não é obrigado a pagar exatamente na sala de aula se os legisladores criam leis que mantenham uma regência disciplinadora na sala de aula. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se tu tens um débito karmático, tu pode pagar na esquina, mas não é no local onde todos os outros alunos são obrigados a participar da maldade e aprender ainda a ser delinquente, aprender que pode cometer crime e não tem castigo. Não dá. Tem que ter sim uma correção, uma disciplina, tem que ter um órgão que corrija. Tem que ter leis e um órgão corregedor que corrija. E quando uma criança já mostra o reincidivo que ela é de má índole, que ela é mal educada, tem que ser excluída sim por uma escola correcional. Ela não pode mais ficar ali no meio das outras, que ela vai atrapalhar as outras de aprender e além de enlouquecer a professora. Que a professora também tem seus limites, ela também é um ser humano, a professora ou o professor. Tem que levar isso em conta, que são seres humanos. Eu estou sabendo de professores, mas tem muitos professores doentes por causa de medo, inclusive, estresse, medo, paranoia, neurose, por causa dessa anarquia que está se transformando a escola. Turquinho, o bullying pode ser um castigo divino ou uma expiação de algo que a alma tenha feito em outra encarnação? O bullying é uma invenção satânica que foi propagado pela mídia
Há umas décadas atrás, eu via isso só lá nos Estados Unidos. O senhor não acha que isso também tem a ver com muitos filmes de violência? Tá, e até o nome bullying, dá para ver que vem de lá. Então, é o seguinte, filmes de violência, também, claro, as crianças, quando um filme de violência, que o delinquente não é punido, então as crianças são estimuladas a cometer delitos com a expectativa, com a convicção de que não serão castigados. A morte, por exemplo, já está banalizada mesmo. A vida de um ser humano hoje em dia não vale mais que uma carteira de cigarro, dependendo do local que o ser humano está, né? Depende da posição geográfica. Um ser humano, por exemplo, lá no Oriente Médio, a vida dele vale mais do que numa favela aqui. Eu estou falando em estatística. Não estou falando uma coisa assim, mais. Eu estou falando porque eu vejo as estatísticas. Entende? Então, é um escândalo quando morre 1, 2, 3 pessoas em determinado local. E aqui no Brasil já banalizaram. A morte está banalizada aqui. Entende? Assim como a vida aqui está banalizada. Banana Trader. Mestre, devemos dar a outra face quando somos atacados ou podemos nos defender? Em caso de estupro, devemos dar o outro lado também? Dente por dente, olho por olho também para os menores? Sabe, meus filhos, essa pergunta que ela me fez, há 2000 anos, tenho que explicar por que eu mandei dar outra face. Há 2000 anos eu disse, se alguém te ferir a face direita, dele também a outra. Por quê? Qual é absurdo isso? Porque eu disse que quem foi ferido na face direita, o agressor pegou metade dos pecados dela. Da outra para livrar-se do restante dos pecados. Mas agora, meus filhos, nos dias atuais, se der a outra face, fica sem cabeça, corta o pescoço fora, meus filhos. Então já não dá mais. Isso é para aqueles tempos, as leis são as mesmas, mas a sociedade mudou. Os costumes mudaram. Agora, se alguém der a outra face, ela é degolada. Então, o que tem que fazer é já não deixar ferir a face direita. Não deixar ferir. Saber se defender, saber ficar longe do perigo. Agora, se o karma leva para o perigo, então, paga-se o karma. Márcio C. Henri, o senhor é a favor que os menores infratores sejam penalizados da mesma forma que os bandidos? Não, porque a lei da igualdade continua perante Deus sempre, consistindo unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Então os menores infratores têm que ser castigados na condição deles. Inclusive não podem nem ser colocados numa cela, num cárcere junto com os adultos. Porque senão eles vão na escola de crime. Eles têm que ser corrigidos numa reclusão só com pessoas da idade deles. Entende? Senão eles vão para a escola de crime, já saem de lá, já lá dentro mesmo aprendem até a fabricar uma metralhadora lá dentro. Não, eles têm que ser corrigidos dentro da lei da igualdade, que insisto em dizer novamente, vale eternamente. Consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Então, como eles são diferentes dos delinquentes adultos, eles têm que ser levados para uma reclusão, um local de correção adequado à idade deles, serem corrigidos por alguém preparado psicologicamente para disciplinar alguém da idade deles. Álvares. Henri, o que o senhor acha sobre a menoridade penal? O senhor acha que uma criança de 12, por exemplo, deveria ser presa por um delito cometido por ela? Bem, eu acabei de explicar. Ela tem que ser excluída, sim, do convívio social, passar por um processo disciplinar, onde ela aprende a discernir entre o bem e o mal. Ela não pode continuar no ambiente, porque senão ela vai sempre reincidir. Não é por ser menor, o espírito não tem idade. Ela vai reincidir. Claro que ela precisa ser enquadrada em leis condizentes com a idade dela.
levando em conta, o juiz teria que levar em conta que essa criança, esse adolescente, o aborrecente, está em formação. Então tem que levar em conta sim, mas a correção é fundamental, senão o caos será estabelecido. Porque eu vi pessoalmente como os jovens, os de menor, se vangloriam em dizer que podem cometer crimes porque não serão punidos. Eu vi. Então a correção é fundamental, sim. É necessário que até para o bem da pessoa, da criança, para o bem, isso não se pode corrigir um pequeno delinquente com ódio dele, com raiva dele, e sim olhar para ele, olha, puxa, um dia eu já tive tua idade também, eu tenho que te corrigir para que quando tu fica adulto, tu não vais continuar na senda do crime, não vais ter que amanhecer um dia com a boca cheia de formiga porque tivesse que lutar com outro da mesma, digamos assim, disciplina da delinquência. Então, por amor, deve ser instruído, inclusive, os pedagogos, os disciplinadores, os preceptores que vão ensinar, corrigir os delinquentes, e devem ser instruídos a não olhar ele com ódio, e sim ver que tem que dar uma ajuda para ele ver, discernir entre o bem e o mal. A privação da liberdade ajuda sim, mas se só deixar jogado lá num canto, sem instruir, ele vai sair dali pior. Então carece que o Estado treine pessoas adequadas. Eu sei que tem muita gente preparada que pode sim ser recrutada pelo Estado para ensinar e que aquela criança cresça já consciente, sabendo discernir entre o bem e o mal. Isso é uma questão do Estado gastar menos com farra e mais com a disciplina, com a educação, com a agricultura, com a segurança, etc. Gasta menos em turismo, em festas, né? E, olha, milhões de dólares. Fiquei sabendo que o Brasil é o quarto maior credor dos Estados Unidos, isso a mídia informou. E aqui ficam dando presente para os outros países, e aqui a miséria, e aqui os daqui passando fome, os pobres daqui passando fome. Dois pesos e duas medidas. O Brasil não carece fazer bonito lá fora, escondendo debaixo do tapete aqui dentro as misérias. Ele tinha que primeiro arrumar a casa dele, nada contra que ele contribua, que ele seja solidário com um país como o Haiti, nada contra. Mas só que não pode vestir um santo e despir o outro. O Brasil, eu não estou falando com o governo, com o presidente, estou falando com todos os que me ouvem. Com a presidente, que espero que Deus a ilumine e faça um bom governo dentro do que é possível no ambiente social e político contemporâneo. Acabou. Bem, meus filhos, hoje foi um dia condimentado, porque me abordaram assuntos que para mim são desagradáveis, muito desagradáveis, mas que eu sou obrigado a expor minha opinião. Um dia condimentado. Nosso programa de hoje não foi aquilo que pode dizer um programa de humor, foi diferente do programa da semana passada. Mas assim a vida. Tem um dia que chove e outro que faz sol. E eu tenho que me adaptar às circunstâncias, à realidade. Eu não posso fechar os olhos, entende? Para a realidade social. Eu sou obrigado, eu convivo, eu não estou isolado. Estou aqui no Reino de Deus, aqui na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, aqui em Brasília, mas estou conectado com o mundo, estou acompanhando as coisas que acontecem no mundo inteiro. Estou solidário com todos aqueles que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, odiados. Estou solidário, meu coração está conectado com os que sofrem. E eu peço ao meu Pai, vou pedir agora a Ele uma bênção, e aqueles que estão em casa, que porventura venham me escutar e estão precisando, por motivos até de enfermidade, participem, recebam da parte do meu Pai a bênção, que eu vou invocando, pedir.
Então, pessoas que estão, às vezes, desempregadas ou com medo da vida cotidiana, da realidade cotidiana, peçam, na hora que eu pedir a bênção, olhe para o Senhor, que é infinito, eterno, e Ele lhes agraciará com a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Bom, pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem programa de variedades. Boa noite para vocês.